Olá, olá, galerinha do bem, galerinha da Escola Municipal Lindaura Silva e em especial você, meu querido aluno do oitavo ano, tá certo? Vamos dar sequência à nossa aula, às nossas aulas de história. Estaremos enfocando mais uma vez o iluminismo. Hoje vamos trabalhar a parte 2. Antes mesmo da gente entrar nessa parte 2, talvez seja legal a gente recordar a aula 1 de uma maneira rápida, de uma maneira sucinta. Vamos trazer aí à memória o que nós estudamos na primeira aula sobre o iluminismo, né? Então vamos para uma pequena revisão. Então, definição de iluminismo foi um movimento filosófico, intelectual e científico que veio contrariar as bases do antigo regime, né? Aconteceu por volta no finalzinho do século XVII e no século XVIII, de uma maneira mais forte na França, mas teve o seu início na Inglaterra. E o iluminismo ele representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo, né? Então, as características do iluminismo é o racionalismo, a ideia de que a razão seja o fundamento para a concepção das coisas, para agir, a questão do cientificismo, o anti-absolutismo, que era aquilo que eles pregavam, que o governo, que o rei não governasse de maneira autoritária, de maneira absolutista, de uma maneira ditatorial. Eles criticavam também a ideia aqui do anticlericalismo, ou seja, eles criticavam a Igreja Católica, que usava de muito misticismo, de muitas crendices para tentar explicar a realidade, e ainda a Igreja ela exercia um grande poder na sua época, e também eles defendiam a liberdade de igualdade entre os indivíduos, né? Então, a origem do iluminismo, né, é baseado num conjunto de ideias que tiveram origem lá na Europa. Só para ficar isso claro, e este período de iluminismo também ficou chamado como século das luzes, né? Assim como a Idade Média, de acordo com os iluministas, poderia ser considerada o período das trevas, a Idade das Trevas. O iluminismo, esse período, seria conhecido como o período da ilustração, das luzes, né? Então é nesse período aí que esses pensadores iluministas eles vão defender as suas ideias, né? Que aí o iluminismo ele teve uma projeção muito grande na França e também no restante dos países, principalmente aqui na América. Foi responsável aí, ou influenciou a liberdade, né, a independência dos Estados Unidos, inclusive a independência aqui do Brasil. O iluminismo, né, esse conjunto de crenças, não crenças, mas esse conjunto de ideias, né, não era crença, era conjunto de ideias. Eles defendiam a questão da igualdade jurídica, as mesmas igualdades jurídicas diante da lei, entre ricos e pobres, entre nobres e plebeus, entre a ideia daqueles que são menos favorecidos com aqueles que têm poder. Então, a liberdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada e a defesa do contrato como mediador das relações sociais e maior participação da política ou na política, coisa que os governos absolutistas não permitiam, e que o governo fosse representativo, não mandasse. O iluminismo ele combatia o absolutismo monárquico dos reis, a intervenção do Estado na economia, segundo eles, era para a economia se autogerenciar. O Estado mandava na economia, mandava nos preços, controlava essa produção. E a ideia também que eles criticavam, a ideia do direito divino dos reis. Os reis faziam aquele monte de coisas erradas e ainda diziam que era da vontade de Deus, era Deus que estava mandando eles fazer aquilo, tá certo? E tinha a ideia do absolutismo, que eles pregavam contra esse domínio dos reis. Nós tínhamos também a ideia da Igreja Católica,
que gozava de grandes privilégios e cobrava impostos e não pagava imposto para ninguém, e ainda metia o bedelho em todo canto que para ter seus direitos atendidos, também perseguia quem fosse contra, mandava nas maiores faculdades e escolas, e tem também a questão do mercantilismo, né, que eram as práticas econômicas desenvolvidas na Idade Moderna, né, vai até aí entre os séculos XV até o século XVIII, e criou-se muito uma ideia de que o Estado ele mandava na economia, intercedia, influenciava, dominava a economia, controlava tudo, o que produzia, o preço, onde era que era para ser vendido. Então o Estado é quem fazia isso, né? Então, durante esse período, né, nós tivemos esses ideais iluministas, e eles foram, digamos assim, compilados, eles foram registrados em um livro, um macro livro chamado Uma Enciclopédia, e foi organizado por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Então era um livro muito perseguido, foi um livro que, digamos assim, foi amaldiçoado, mas o povo lia nos bastidores, nas escondidas, porque tinha todo o pensamento dos iluministas, né? Então, por fim, vamos ver aqui alguns iluministas para a gente partir propriamente para a aula de hoje. René Descartes, ele é tido como um precursor do movimento, né? Foi quem idealizou, foi quem estava nos bastidores, foi quem deu assim, digamos, quem estava por trás, né? Então, nós tivemos esses camaradas. Tivemos também o Voltaire, que era francês, tá certo? Ele pregava muito a ideia da liberdade de pensamento, igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo. Temos também Jean-Jacques Rousseau. Ele diz que o homem ele nasce bom e a sociedade corrompe, né? Ele escreveu várias obras, o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, criticava a propriedade privada e defendia o contrato social, né? Tivemos também o Diderot e D'Alembert, foi quem organizaram a enciclopédia, e tivemos também o Montesquieu. O Montesquieu, ele era contra o absolutismo, criticava a interferência política do clero, defendia os aspectos democráticos do governo em respeito à lei. Ele dizia que o governo era para ser democrático, era para ser eleitos pelo povo, deveria governar de acordo com a Constituição, respeitando as leis, e era coisa que não acontecia, né? Tá bom? E aí tivemos também John Locke, que foi um dos mais importantes iluministas, né? Ele era inglês, ele é um dos precursores do iluminismo, considerado o pai do iluminismo. Defendia a questão dos direitos naturais e inalienáveis dos homens, vida, liberdade e propriedade. E vamos ver aqui mais. Agora vamos finalizar. Agora vamos continuar? Vamos agora à nossa aula de hoje. Então a gente viu mais ou menos o que foi o movimento iluminista, o que é que eles defendiam, o que é que eles criticavam. Vimos aí os principais iluministas. Então vamos ver como foi que o iluminismo ele se manifestou na economia, na política, na sociedade. Vamos ver aqui a questão da economia. Eu coloquei essa gravura bem legal, não vou nem falar sobre esses outros aspectos da sociedade e do governo, né? A gente já viu isso aqui já. Então a ideia da economia, o que é que eles pregavam, né? A ideia de uma economia liberal, Em que sentido? Que o Estado, que o governo, que os reis não mandasse na economia, não controlasse, não explorasse os povos mandando na economia. Eles pregavam uma liberdade econômica, eles pregavam que o comércio se autogerenciasse, eles defendiam uma livre concorrência, que tivesse as empresas, elas surgissem e disputassem no punho, no braço, no preço, na qualidade, a concorrência, né, a preferência do povo. E também eles diziam que a economia ela deveria ser regida pela lei da oferta e da procura, né? Não o governo quem estabelecesse preço, organizasse tudo, né? Então a lei da oferta e da procura, você sabe que a lei da oferta, por exemplo, eu tenho 2 celulares aqui, inclusive um desses aqui é só para receber
as suas devolutivas, né? Então aqui é exclusivo para vocês esse celular. Esse outro aqui é para o celular de guerra. Então eu tenho aqui, isso aqui é uma oferta, eu tenho um produto para me ofertar. Eu tenho produtos que foram fabricados e estão dispostos ao mercado. É uma mercadoria. E outra coisa é a procura. Será que as pessoas estão procurando esse celular para comprar? Será que hoje, nos dias de hoje, no século XXI, será que hoje se eu pegar e começar a fabricar aqueles telefones antigos, daquela lanterninha, que só prestava para fazer ligação, não tinha mais nada além do que isso, a não ser um rádio e uma calculadora. Será que se eu investir hoje profundamente nesse tipo de produto, ele vai ser procurado? Não. Então, se eu tenho produtos para vender e ele não é procurado, não adianta, eu vou quebrar. Então, a ideia é eu fabricar produtos e que esses produtos eles sejam procurados. Aí é onde eu vou conseguir dinheiro. Então, eles diziam que o comércio, a economia, ela deveria ser regida por essa lei da oferta e da procura. E não o governo, quem vai lá estabelecer tudo, preço, valores e quem controlasse, né? Que tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos, né? Então, uma nova teoria econômica, eles pregavam. Até o século XVIII, o mercantilismo, aquela ideia do governo, né, mandar no comércio, nas atividades econômicas, era a prática econômica predominante na Europa e adotada pelos reis absolutistas que expandiam a riqueza de seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial, né? Então você sabe que o Brasil um dia, por exemplo, ele foi colônia de Portugal. Tivemos um grande período que a gente só poderia comprar e vender se fosse de Portugal. E Portugal estabelecia os preços, comprava barato e vendia caro. Entretanto, os pensadores iluministas começaram a questionar as ideias mercantilistas, pregando o fim da intervenção do Estado na economia, que nos dias atuais é um tipo de política que nós chamamos uma política de direita, uma política de mercado, onde o Estado ele tira a mão da economia e deixa a economia ela se autogerenciar, ela se auto-organizar. Assim surgiu uma nova teoria econômica denominada de fisiocracia. Fisiocracia, nós vamos até ver um pouquinho o que significa essa expressão. A palavra fisiocracia quer dizer governo da natureza. Cracia é governo e fisio é natureza. Os filósofos iluministas, os economistas, defendiam o seguinte, que as próprias leis naturais do comércio, elas poderiam se autogerenciar. Então, as pessoas que defendiam a fisiocracia, eles eram chamados de fisiocratas, né? Fisiocratas. Os fisiocratas defendiam a liberdade econômica e a livre concorrência, em que o mercado se autorregulava pela lei da oferta e da procura, sendo regido pela ordem natural das coisas, como nós já havíamos dito. Eles criticavam o mercantilismo, que era a ideia do governo ficar controlando tudo na economia, e a intervenção do Estado na economia. Para eles, a imposição imposta pelo Estado era um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Eles defendiam uma frase, inclusive até uma frase em francês, que significava dizer assim, deixa fazer, deixa passar. Em francês dizia laissez-faire et laissez-passer, pronunciada pelo francês François Quesnay. Então vamos até ver um pouquinho sobre esse camarada depois. Então aqui nós temos vamos ver aqui alguns fisiocratas. Nós temos aqui Adam Smith, que viveu aí entre os anos de 1723 e o ano de 1790. Ele é considerado o pai da economia. Se um dia você for fazer algum tipo de faculdade nesta área de economia, você vai ver muito a história desse camarada. Sua obra principal é a chamada Riqueza das Nações. Ele defendia a ideia de que o trabalho e o acúmulo de capital era a fonte da riqueza. Foi o primeiro a estudar o sistema capitalista. A economia, ele dizia que deveria ser regida pelo livre jogo
da oferta e da procura, né? Aquela ideia da laissez-faire, né? Então, esse liberalismo econômico dizia justamente isso, que rejeitava a intervenção do Estado e o Estado ele tomasse o mínimo de decisões possível e que a própria sociedade, as decisões econômicas deveriam ser tomadas pelas empresas e pelos indivíduos, e não um Estado que devesse limitar e determinar tudo. Outro fisiocrata é o François Quesnay, viveu do ano 1694 até 1774, isso aqui viveu mais. Sua principal obra foi o Quadro Econômico. Ele é autor daquela frase que eu já havia dito para vocês, deixa fazer e deixa passar, mandando um recado para o Estado, não se meter, não colocar a mão na economia, não controlar, né? Foi o principal representante da fisiocracia e também colaborador da enciclopédia. Vocês devem lembrar que a enciclopédia foi aquele conjunto de livros, de pensamento, de ideias que os iluministas eles defendiam. Então ele foi compilada, foi junta numa espécie de alguns volumes e tinha ali as ideias dos iluministas. Em sua obra, ele demonstra a relação entre as diferentes classes e setores econômicos, né? Ele defendia a ideia do mercado, que o mercado é quem deve definir o que seria adequado para produzir. Defendia também um capitalismo agrário, a ideia também baseada no aumento da produção, né? A ideia do acúmulo de riqueza, da produção. Você sabe que no sistema, no regime capitalista, ele é baseado no lucro. Tudo aquilo que a gente fabrica, que a gente produz, acaba indo para o mercado. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Essa caneta aqui eu tive um custo para produzi-la. Ela é chamada de uma mercadoria porque ela vai ser colocada no mercado. Se eu gastei aqui R$10 para fazer essa caneta, entre matéria-prima, mão de obra, então eu vou colocar no mercado para vender por 30, que aí eu vou ter uma margem de lucro. Eu vou ter de pagar quem fez e vou ter a minha margem de lucro. O sistema capitalista ele é desse jeito, né? Na verdade é um sistema cruel também, que as pessoas são capazes de matar, de roubar, de vender alma ao diabo para conseguir dinheiro e enricar, né? De qualquer maneira, até mesmo se for preciso ser desonesto. A grande parte do capitalismo funciona também mais ou menos nessa natureza. Aqui nós temos outros fisiocratas que entraram para a história. O Thomas Roberto Malthus, que ele era também, além dele ser um fisiocrata, ele era um demógrafo. Isso aqui é o vento me dando trabalho aqui, tá certo? E tinha também David Ricardo e John Stuart, era alguns de outros fisiocratas. Na política, nós já havíamos dito a vocês que os iluministas eles criticavam o absolutismo dos reis, que eles eram tiranos, eram déspotas, eles governavam com mão de ferro, eles eram, digamos assim, injustos, eles eram cheios de privilégios, de regalias, enquanto tudo isso era sustentado pelo povo, tá certo? Eles pregavam muito a teoria da sociedade liberal. Aí aparece aqui o camarada, o iluminista chamado Montesquieu, que a gente já viu um pouco sobre ele. Ele tinha a teoria que o Estado, que acontecesse a separação do Estado em 3 poderes, que o governo deveria sair da mão do rei e que esse governo ele pudesse ser mais repartido, que o governo poderia ter 3 poderes: o poder legislativo, aquele poder que é responsável por fazer as leis, que hoje a gente vê que é os deputados, os senadores. Teria o poder executivo, que seria o presidente, o rei, e o poder judiciário, um grupo responsável pela questão da execução das leis, né? A questão do judiciário, julgar se as leis estão sendo colocadas em prática ou não. Ele defendia o mais direito e igualdade para as classes mais injustiçadas da sociedade. Então eles pregavam isso. Ele
principalmente pregavam isso. Ele dizia que é preciso que o poder limite o poder, né? Que o poder pudesse ser limitado pelo poder, para que não acontecesse essas aberrações que os reis faziam. Aí nós temos um movimento que surgiu dentro do movimento iluminista, que é o que nós chamamos de despotismo declarado. A ideia de despotismo ou despotismo vem de déspota, que é a ideia de um governante autoritário que governa acima da lei. Aí nesse período surgiu o que nós chamamos de despotismo esclarecido. Pastor, que negócio foi esse? Era quando o movimento cresceu, que tomou uma proporção de continente. Aí alguns desses absolutistas, desses reis absolutistas, dessas rainhas absolutistas, elas começaram a tomar algumas decisões dentro do governo delas, algumas decisões que eram decisões iluministas, eram visões iluministas, eram ideias iluministas. Era uma maneira de colocar um pouco dessas ideias, mas eles não deixavam de lado. Eles ficavam no poder, mas colocavam algumas ideias que os iluministas eles pregavam nos seus governos. Era uma maneira de tentar, digamos assim, apaziguar a situação. Nós tivemos Dom José I em Portugal, Maria Teresa na Áustria, Catarina, imperatriz da Rússia, e Frederico II da Prússia também fez algumas coisas que nós vamos ver aqui agora sobre isso. Em meio a toda essa efervescência das novas ideias, alguns governos absolutistas adotavam alguns princípios iluministas, como eu havia dito para vocês, em seus países, né? Saiba que déspota era rei soberano ou ministro, né? Aí nós temos, digamos assim, esclarecido, que era adepto das ideias iluministas. Então eles eram déspotas esclarecidos. Então o que é que eles faziam? Olha só, as principais práticas adotadas por ele eram fim das barreiras comerciais e da censura aos livros. Ele dizia, não, eu concordo com vocês iluministas, a partir de agora no meu governo vocês podem ler o que vocês quiserem, não vai ter aquela censura total dos livros que a gente tinha. E tem mais, nós vamos quebrar aí essas barreiras comerciais, vocês vamos tentar negociar com outros grupos, com outros povos, com outros países. Vamos aqui ampliar o acesso à justiça, vamos dar assistência social aos mais necessitados, vamos incentivar a educação, a arte e a atividade econômica. Observe que esses camaradas eles continuavam no poder, mandando de uma maneira arbitrária, mas adotavam essas certas medidas para, digamos assim, para ver se acalmava, o fogo que estava tomando conta principalmente da Europa, né? Então, Catarina da Rússia, Frederico da Prússia, já falei, né? Só para mostrar para vocês. José II da Áustria, o Marquês de Pombal em Portugal, foram também influenciados. Só para a gente ver com mais alguns detalhes, né? Na Áustria, José II, ele pôs fim à servidão e relativa liberdade de imprensa. A Catarina II na Rússia, ela criou o chamado ensino leigo e também de uma universidade em Moscou. Já Frederico II, chamado de rei filósofo, eliminou a tortura em seu país e criou o ensino obrigatório. Veja que são leis, que são ideais, são princípios iluministas, que contrariavam justamente aquilo que eles pensavam, mas eles começaram a se adequar, mas permaneceram com o poder na mão. Em Portugal, José I, ele combatia a influência inglesa na economia, ele também combateu a influência da política, combate a influência política da igreja, né? E também ele expulsando, inclusive, os próprios jesuítas do reino. E na Espanha, Carlos III reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país e expulsou também os jesuítas. Então a ideia também do combate aí à ideia religiosa, né? A Inquisição era aquele tribunal criado pela Igreja Católica que mandava para a fogueira qualquer pessoa que discordasse dela, né? Então, na sociedade, já vimos um pouco na economia, já vimos um pouco desses princípios na política. Na sociedade, como é que esse movimento ele se manifestava?
ele defendia que os súditos deveriam ter mais direitos, tá certo? Ser tratado de uma maneira igual. Com isso, eles queriam afirmar que todos deveriam pagar impostos, né? Tanto os trabalhadores, como também aqueles que têm cargos mais elitizados, alguns nobres, a igreja, grupos que não pagavam imposto nenhum, mas eram beneficiados. E também as minorias, como, né, os judeus, tinham de ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas, como os judeus e muçulmanos, foram obrigados a se converter ao cristianismo à força, né, à questão do catolicismo. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres, tá certo? Até os pensadores iluministas, como Émile du Châtelet, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para a mulher. Então, assim, que talvez algumas pessoas dizem assim, que o movimento iluminista tão moderno, tão atual, tão, digamos assim, sutil a todas as causas, mas não houve uma espécie de bandeira em defesa dos direitos da mulher, né? Aí temos a importância do movimento, sobre a questão do movimento iluminista, né? Influenciou uma série de movimentos, né, na Europa e também nos Estados Unidos e também na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu na Inglaterra por volta do ano 1789, uma grande revolução naquele país que colocou abaixo um governo ditatorial e também influenciou muitas sociedades ocidentais na sua organização política. Muitos países na época eram colônias, né, foram libertos, organizaram suas economias e também a sua vida em sociedade. No Brasil, né, os ideais iluministas, ele chegou através de publicações que eram contrabandeadas pela colônia ou da colônia. Então, muita coisa dos ensinamentos, dos ideais iluministas começaram a aparecer aqui no Brasil, né? Então, inclusive, muitos estudantes que eram do Brasil, mas que estudavam em Coimbra, em Portugal, eles voltavam para cá trazendo esses ideais iluministas e difundia as mesmas aqui no Brasil. Esses ideais passaram a questionar o próprio sistema colonial. Portugal é quem mandava no Brasil, é quem mandava e desmandava, explorava o Brasil, sempre fez isso, né? O Brasil ele era explorado por Portugal e esses ideais iluministas começaram a colocar na cabeça do brasileiro a ideia de que assim como a França estava sendo liberta, assim como a Europa estava ficando de ponta cabeça com os ideais iluministas, a gente também poderia fazer algo diferente. Então, os ideais iluministas, eles acabaram chamado o movimento das luzes, que é o iluminismo, influenciou a Inconfidência Mineira, que você já deve ter estudado isso aqui, né? Que foi um movimento acontecido em Minas Gerais, levantado, encabeçado por Tiradentes, que ele levantou querendo libertar o Brasil, juntamente com um grande grupo de pessoas do domínio português, que cobrava muitos impostos das minas de ouro lá em Minas Gerais. As minas entraram em colapso, não tinha mais como pagar imposto, e o governo obrigava. Então aí Tiradentes organizou um levante, uma revolução, só que ela foi abortada, ela foi denunciada, inclusive por um dos seus líderes, né, um dos seus companheiros, o Joaquim Silvério dos Reis, conversa com a coroa portuguesa, dizendo se eles perdoassem aí suas contas. Ele tinha uma coisa para dizer. Então ele foi denunciado, Tiradentes foi preso, foi esquartejado, foi espalhado os seus pedaços lá para o lado de Minas Gerais, e aí para servir de exemplo, mas aí não teve jeito. Essa revolução, tanto em Minas Gerais com Tiradentes, como a Conjuração Baiana, aqui na Bahia em 1798, e a Revolução Pernambucana foram justamente movimentos que buscavam a liberdade, a separação de Portugal, baseado nessas liberdades que o iluminismo pregava. Então, assim foi, o movimento teve consequências muito grandes,
tanto no Brasil como no restante da América Latina e até lá na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Inclusive, se você der uma boa olhada na bandeira de Minas Gerais, é uma bandeira branca com um triângulo, e tem uma frase: liberta ainda que time, liberdade ainda que tardia. Então são ideais iluministas, né? Tá certo? Então, finalizando a aula de hoje, nós temos aqui uma atividade que eu estou aqui passando para vocês. Respondo essas 5 questões, copia no caderno, responda no caderno, e aí você vai assinar a sua atividade na folha. Não mande para mim digitado não, né? Tenha misericórdia de mim. Você vai colocar os seus dados, o nome da sua escola, o seu nome completo, ano que você estuda, turma que você estuda, isso tudo na folha, e vai tirar uma foto e vai enviar para mim. Pastor, por que tudo isso? Porque eu sou professor de uma outra escola. Quando eu recebo uma atividade sua, que na maior parte das vezes no seu contato não tem seu nome, vem só aquele número, e não tem a sua foto, tem boneco, tem foto de ator, tem foto de flor, tem foto de gato, de cachorro, de personagem de filme japonês, esses emojis, né? Não tem, sua foto não tem. Assim que eu clico na sua foto, clico no seu contato, que eu abro e vejo a atividade, se eu não souber, muitos deles não vêm nem com o nome, mas se eu não souber o seu nome, se eu não souber de qual escola, então eu vou ter de abrir o seu contato, vou ter de saber, ao olhar nos meus diários, saber de qual escola você é, qual turma você estuda, qual ano você estuda. Quando você coloca tudo isso na folha, para mim é 10, porque eu já vou organizando sua atividade, sabendo de onde você está enviando, tá certo? Um forte abraço, boa atividade para vocês.